Olá, pessoal. Bem-vindos ao episódio desta semana do Mustard Seed Leadership Podcast. Estamos na parte 2 de uma série chamada A Fundação da Liderança de Jesus, olhando para uma passagem de Marcos, capítulo 1, sobre como as pedras fundamentais foram lançadas na liderança de Jesus e como podemos aprender com esses fundamentos de liderança e, com sorte, construir uma liderança como a dele. Então, o que eu quero ler hoje? Vamos continuar. Se você se lembra, Jesus tinha acabado de ser batizado. Ele saiu da água. O Pai falou sobre ele. Então, no versículo 12, imediatamente, ou seja, logo em seguida, logo depois desse encontro incrível que ele teve com Deus, o Pai diz que, imediatamente, o Espírito o levou para o deserto. E ele ficou no deserto por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Agora, o que eu quero focar neste episódio de hoje? Eu chamei de a luta pela integridade porque não quero superespiritualizar, mas também não quero subestimar o aspecto espiritual. Jesus está no deserto. Ele está sendo tentado por Satanás. Mas, no fim das contas, se a gente resumir tudo isso e olharmos para a tentação e como lidar com ela, na verdade, a questão que enfrentamos é a questão do caráter. Seu caráter é o seu verdadeiro eu. O caráter, especialmente na área da integridade. Integridade significa um caráter que é genuíno do começo ao fim. Não estou falando de um caráter de domingo ou de púlpito. Estou falando de integridade, o caráter genuíno. Aqui, por 40 dias, Jesus está fora dos olhos do público. Ninguém olha para ele. Não tem ninguém para ver ou dedurar. Ele está completamente sozinho, e nesse momento, o verdadeiro caráter dele está sendo revelado. E hoje eu quero falar sobre por que a integridade é uma base tão fundamental para a nossa liderança. Então Jesus está sozinho. Ninguém está vendo as consequências. Ninguém saberia das consequências, com certeza. Mas é o seguinte, Jesus estava debaixo da autoridade da palavra de Deus. Agora, essa é a grande ideia aqui. Que Satanás, na verdade, não tem medo de versículos bíblicos sendo citados. O que realmente intimida eles são pessoas que estão debaixo da autoridade da palavra de Deus. E é exatamente isso que foi testado em Jesus aqui no deserto. Integridade é o seu verdadeiro caráter, que é revelado quando ninguém está olhando, e integridade leva à autoridade. Quero mostrar isso para você, porque se olharmos para o texto paralelo a este, o Evangelho de Lucas, quando Lucas descreve a mesma história em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, saiu do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha isso comigo, ele estava cheio do Espírito Santo e depois foi guiado pelo Espírito ao deserto. Se passam 40 dias em que sua integridade e caráter são testados. Ele está sob a autoridade da palavra de Deus ou vai agir do seu jeito? Ele passa no teste. Então, no versículo 14 de Lucas capítulo 4, versículo 14, diz, Jesus voltou do deserto para a Galileia no poder do Espírito, e a notícia sobre ele se espalhou por toda a região. Essa é a grande ideia que eu quero que a gente entenda. Guiado pelo Espírito, cheio do Espírito ao entrar, ele sai, com seu caráter sendo provado e testado, integridade, e ele sai no poder do Espírito Santo. Você não pode ter autoridade sobre o diabo se está trabalhando com o diabo. É basicamente isso que acontece se, em segredo, estamos fazendo planos, acordos e nos comprometendo. Então, como é que vamos sair em público e esperar andar em autoridade sobre o diabo quando estamos secretamente fazendo acordos com o diabo? O critério para a escolha de líderes era tão crítico assim? Se voltarmos lá no livro de Atos, quando eles estavam escolhendo líderes para ajudar na liderança da igreja pela primeira vez, Atos capítulo 6, versículo 3, diz, Irmãos e irmãs, escolham 7 homens entre vocês conhecidos por serem cheios do Espírito e sabedoria. Vamos entregar essa responsabilidade a eles. O critério principal ao procurar líderes na igreja primitiva era este. Era simplesmente procurar pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. A sabedoria se torna a aplicação da plenitude do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Bem, mais tarde, quando o apóstolo Paulo enviou Tito e Timóteo para ordenar presbíteros em diferentes igrejas, ele deixou claro. Ele disse,
Como é que se parece alguém cheio do Espírito, alguém cheio da sabedoria do Espírito? E ele descreve em Timóteo 3, versículos 1 a 3, afirma ser digna de confiança. Quem aspira a supervisor ou presbítero deseja tarefa nobre. Supervisor deve ser irrepreensível, fiel à esposa e temperante. Dominado, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado à embriaguez, não violento, mas gentil, não briguento, não apegado ao dinheiro. O que está acontecendo aqui? Veja, Paulo entende que liderança é estar cheio do Espírito Santo, que produz o fruto do caráter do Espírito. O caráter de Cristo, para que possamos caminhar em vitória sobre o inimigo. E isso está descrito nessas belas características de um líder. Então, deixe-me concluir com um pensamento final. O trono de Deus é construído sobre um alicerce de justiça e retidão, o próprio trono de que estamos falando, o fundamento da liderança. E, na verdade, fala no Salmo 89, versículo 14. Diz que justiça e retidão são o fundamento do teu trono. Amor e fidelidade vão adiante de ti. Eu amo isso sob o trono. É o assento de autoridade. O próprio assento da autoridade de Deus é construído sobre justiça e retidão. Para mim, isso soa como integridade, e eu quero que a gente perceba o quanto isso é fundamental em nossas vidas. Na verdade, eu me lembro da história de um dos pastores que mais respeitei. Por tantos anos, liderou uma igreja, 40 anos, uma igreja de sucesso, de destaque, e ainda assim, na reta final de sua liderança, cometeu alguns erros morais. Agora, o triste é que as pessoas não se lembram dos 40 anos de ministério fiel, elas se lembram da falha moral. E é por isso que isso é tão fundamental. Líderes, nosso caráter será testado, e então, se quisermos andar em vitória sobre o inimigo, na autoridade de Jesus, essa área da integridade é fundamental. A integridade da autoridade e longevidade à sua liderança. Então, aqui vão algumas perguntas que quero deixar para vocês discutirem. Primeiro, quais disciplinas espirituais ajudam você a guardar a palavra de Deus no coração e a andar em integridade? Lembre-se, a integridade se desgasta com o tempo. Por isso, precisamos sempre nos trazer de volta ao lugar de pureza, justiça e santidade diante de Deus, e isso depende das suas disciplinas diárias. Segundo, por que você acha que Deus testou Jesus sozinho antes de liberá-lo publicamente? E você está passando no teste privado para poder ter um perfil público? E, por fim, que sistemas de prestação de contas você pode implementar para proteger sua vida particular? Prestar contas é essencial. Não estaremos sozinhos, mas juntos em equipe. Espero que faça sentido. Essa é uma grande lição, a pedra fundamental da integridade. Eu oro para que você e eu tenhamos a integridade como base dos nossos caracteres. No mais, espero que ajude e que Deus abençoe. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!